Bom dia, irmãos da Igreja Cristã da Aliança de São Lourenço. É um privilégio estar aqui de novo, gravando o meu sermão devido ao protocolo de Covid-19 na nossa igreja. Mas, se Deus quiser, domingo que vem vamos ter um culto presencial de novo. Então, nesta manhã, eu estou querendo terminar o estudo do nosso livro profético Zacarias, né? Estamos no último capítulo, reta final, e se Deus quiser, vamos terminar nosso estudo de Zacarias hoje e dar continuação nos futuros cultos. Sim, eu pretendo começar um estudo em 1 Timóteo, mas na semana que vem eu vou ter vamos estar viajando para Niterói, então nosso irmão Ângelo vai começar um estudo que ele pretende desenvolver ao longo dos meses no futuro, assim, em Filipenses, tá? Então, mas sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. É claro isso, né? Hebreus 12:14 fala isso, né? E estamos vendo justamente esta ênfase no final de capítulo 14, o último capítulo do livro, né? Que estamos tratando o segundo oráculo do retorno do rei, parte 5, Zacarias 14, versículos 16 a 21. E hoje estamos, como eu falei, encerrando nosso estudo deste grande livro. Zacarias começou com uma chamada ao arrependimento, em capítulo 1, versículos 2 a 6, e termina com a promessa da santidade em tudo e em todos durante o reino milenar de Cristo. Mas deixa só, voltando para Zacarias capítulo 1, né? O Senhor ficou muito irado com os pais de vocês. Portanto, diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como os seus pais, quando os primeiros profetas clamavam, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertam-se dos seus maus caminhos e das suas obras más. Eles não ouviram, nem me deram atenção, diz o Senhor. Os pais de vocês, onde estão? E os profetas, será que ainda estão vivos? E não é fato que as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, alcançaram os pais de vocês? Sim, estes se arrependeram e disseram, como o Senhor dos Exércitos tinha intenção de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos tratou, né? Então, o livro de Zacarias começou assim. E agora a gente vai ver como este livro termina, né? Vamos ler em capítulo 14, versículos 16 a 21. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se algum dos povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, esse povo, aliás, vamos rebobinar. Se algum dos povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, esse povo ficará sem chuva.
Se os egípcios não subirem nem vierem, ficarão sem chuva. Virá sobre eles a praga com que o Senhor castigará as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Agora, versículo 20. Naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos, Santo ao Senhor, e as panelas do templo do Senhor serão como as bacias diante do altar. Sim, todas as panelas em Jerusalém e em Judá serão santas ao Senhor dos exércitos. Todos os que oferecerem sacrifícios usarão essas panelas para cozinhar a carne do sacrifício. Naquele dia não haverá mais comerciantes no templo do Senhor dos exércitos. Então vamos aproveitar para orar por nosso estudo hoje. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de levar ao fim este estudo deste livro tão importante em termos de profecias relacionadas à primeira vinda e à segunda vinda de Jesus Cristo. E tudo que a gente aprendeu ao longo deste estudo, eu peço, Pai, acima de tudo, que a gente aplique o que nós aprendemos às nossas próprias vidas, às nossas vidas em família, na vizinhança, em nossa cidade, Pai, em nossos ministérios. Esse é meu pedido, Pai. Me use agora, em nome de Jesus. Amém. Sem santidade, irmãos, ninguém verá o Senhor. Agora, estamos tratando, eu dividi esta passagem em duas partes. A primeira parte lida com a adoração do Rei Messias pelas nações, em versículos 16 a 19, tá? Então, vamos lá. Versículo 16 de novo. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos, né? Primeiramente, todos os que restarem são os cidadãos civis, digamos, das nações que atacaram Jerusalém e, vendo a destruição dos seus exércitos e o anticristo, se converterão ao Evangelho. Aliás, esses serão gentios convertidos, né, que entrarão no milênio, né, que estão vivos na segunda vinda, né. E como sabemos que eles se converterão, né? Porque o texto fala, o versículo fala, porque subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Então, com certeza, um descrente não faria isso, né? Na realidade, essas pessoas serão as ovelhas do julgamento de Cristo que ele vai realizar na sua segunda vinda, antes do milênio, né? Do início do milênio, onde ele vai definir quem vai entrar no milênio com ele e quem não vai, né? E a gente vê isso em Mateus capítulo 25, versículos 31 a 33. Se vocês quiserem pausar o vídeo para achar essa passagem, fiquem à vontade. Mateus 25, 31 a 33. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória.
todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Né? A gente vê também esse mesmo tipo de julgamento, esse mesmo julgamento, na realidade, acontecendo em Apocalipse 20, onde os cristãos mortos realmente cristãos mortos durante a tribulação, deixa eu chegar no... Ok. Esses cristãos mortos durante a tribulação serão ressuscitados e ajuntados aos gentios e judeus convertidos para participar no reino milenar. Apocalipse capítulo 20, versículos 4 a 6. Vi também tronos, e neste sentarem-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, nem na sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Agora, por que esta festa dos tabernáculos em versículo 16? Eu quero ler uma coisa que explica mais o significado desta festa. A festa dos tabernáculos, ou festa da colheita, era originalmente uma festa agrícola, assim como a Páscoa e Pentecoste. Apesar disso, Deus lhe atribui, aliás, um significado histórico, a lembrança da peregrinação pelo deserto e o sustento pelo Senhor. A fragilidade das tendas, os tabernáculos, que o povo construía, era uma lembrança da fragilidade do povo quando peregrinava os 40 anos no deserto e a caminho da terra prometida. A palavra tabernáculo origina-se da palavra latina tabernaculum, que significa uma cabana, um abrigo temporário. No original hebraico, a palavra equivalente é sukkah, cujo plural é Sukkot. A festa dos tabernáculos durava uma semana e durante este período os participantes habitavam em tendas construídas com ramos. Ok, então isso é a festa dos tabernáculos. Mas por que haverá essa festa para gentios e judeus convertidos durante o milênio? Porque esses... primeiramente, vamos responder a pergunta, fica claro que haverá gentios e judeus participando nesta festa. A gente, é claro no texto que a gente acabou de ler, aliás, o versículo 16, as nações, aqueles que restarem, Mas por que observar a festa dos tabernáculos durante o milênio? Esses gentios vão se tornar prosélitos do judaísmo? Não. Pelo contrário, haverá uma ordem religiosa mundial
envolvendo ambos judeus e gentios, né? Vai ser uma coisa diferente do judaísmo e até do cristianismo atual, por causa justamente da celebração dessas festas, né? Então, respondendo à pergunta por que haverá essa festa para gentios e judeus convertidos durante o milênio, é porque Deus Filho estará tabernaculando com seu povo, né? Ele vai estar presente, né? Como rei. E esse povo, claro, vai ser composto de gentios e judeus convertidos, como acontece. E esse tabernáculo de Deus aconteceu no deserto ao longo dos 40 anos, entre Egito e a entrada na Terra Prometida, né, por parte dos judeus, e também o Filho tabernacula, digamos, no nível individual, né, no crente, e no nível corporativo na igreja hoje, né? Então, onde Deus está tabernaculando, há livramento, libertação e até salvação, imediatamente e eternamente, né? E isso será comemorado por ambos gentios e judeus vivos naquela época e justamente nesta festa, né? O significado profético da festa dos tabernáculos é que ela tem esse sentido. O profeta Amós, antevendo a vinda do Messias, escreveu: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, né? Como fora tem sido nos dias da antiguidade. Esse foi uma citação de Amós 9:11. O povo judeu ainda hoje aguarda a vinda do Messias. A preservação misteriosa de Israel foi para que o cumprimento do propósito de Deus de Israel se tornar o tabernáculo de Davi, de Amós 9:11. E que isso se tornasse uma realidade. Portanto, a festa dos tabernáculos fala da alegria do Messias tabernaculando em nosso meio. É época de regozijo, de plenitude para o povo de Deus de todas as nações. E ali estava em pessoa aquele de quem os profetas haviam falado, né? Aliás, lá estará essa pessoa. Ele é o cumprimento de todas as promessas, e uma das promessas é o Messias, cumpridas, o Messias veio e tabernaculou entre nós, porque João 1,14 fala: o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou, no grego, é skenese, e significa tabernaculou entre nós. Jesus fez isso na sua primeira vinda, continua fazendo isso através do seu Espírito em todo crente de verdade e na sua igreja, né? Romanos 8:9 fala sobre a necessidade de ter o Espírito de Cristo em nós, e se não tivermos, não pertencemos a Ele, né? E Ele fará isso em pessoalmente, durante o seu reino milenar. Então, tomara que agora você entenda a importância, a relevância desta festa dos tabernáculos, né? E a sua relevância até no milênio, né?
Então, além de reconhecer que Deus Filho estará tabernaculando entre nós, a exigência de participação de todos nessa festa, com certeza, será uma maneira de garantir o louvor, a adoração e as ações de graça devidos a Deus por seu povo, sem falar na dependência total dele pelas colheitas futuras em todas as nações do mundo. Porque uma das coisas celebradas nesta festa, os sacerdotes levavam água cristalina, pura, e derramava esta água no altar, né? E fazia um desfile, digamos, cortejo, sei lá, mas nas ruas, com louvores e instrumentos e levitas cantando e tudo mais. Então, a ideia era agradecer a Deus pela água que proporcionava a colheita, né? As pessoas, então, estavam agradecidas por não ter passado fome nem sede, né? E a festa dos tabernáculos, isso era um dos propósitos principais desta festa, né? Porque, de novo, era uma festa da colheita, né? Então, essa era uma coisa que vai precisar continuar acontecendo durante o milênio, porque obviamente as pessoas vão precisar beber e comer, né? Agora, 17 a 19 de novo. Se alguém ou se algum dos povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, esse povo ficará sem chuva. E agora está ficando complicado, né? Porque é justamente a chuva que a festa dos tabernáculos estava agradecendo, né? E pedindo, né? Nessa festa. E se eles perdessem na festa, isso vai ser o resultado, a falta de chuva. Se os egípcios não subirem nem vierem, ficarão sem chuva. Virá sobre eles a praga com que o Senhor castigará as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Versículo 19. Esta será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. É bem feito, né? Porque eles realmente vão pagar um alto preço por tal desobediência. Adorar anualmente em Jerusalém será necessário para o povo se beneficiar das suas respectivas colheitas, né? Como já falamos. Aquelas nações que negligenciam ou recusam cumprir essa exigência vão abrir mão do seu fornecimento normal de água. É simples, né? Até Egito vai sofrer a mesma praga, né? Que fala aqui, aliás, uma seca que as outras nações vão experimentar, apesar de não depender inteiramente da chuva para irrigar suas lavouras, porque o Egito depende muito do rio Nilo, né? Mas aparentemente até este rio, o rio Nilo, um rio tão importante, vai secar também. Então essa praga vai afligir nações inteiras e a falta de água que vai resultar em sede, fome e até morte física, isso será um castigo nacional, mas esse castigo nacional tem o propósito de alertar os indivíduos dessas nações, além, claro, da nação inteira, né? A gente pode pensar em Jonas e
as advertências dele para a nação, ou a cidade de Nínive, né? Então, Nínive. Em 1998, eu dirigi um projeto missionário em Cabo Verde com mais ou menos 60 universitários evangélicos brasileiros. Cabo Verde, como você deve saber, é uma nação africana composta de 10 ilhas, perto do litoral de Senegal, no lado oeste do continente. Foi colonizada por Portugal e servia como parada obrigatória dos navios que iam entre Portugal e o Brasil, né? E eu creio que até os navios negreiros, né, que levavam escravos para o Brasil do lado oeste da África, de Angola, etc., né? Cabo Verde talvez foi verde numa época, mas o nome mais apropriado hoje em dia seria Cabo Marrom. E por que Cabo Verde é tão marrom? Porque só chove às vezes, 4 em 4 anos lá, né? No máximo, não, aliás, no mínimo 2 em 2 anos, né? Mas é comum passar 4 anos sem chuva. Agora, como eles sobrevivem? Como um povo pode sobreviver sem chuva? Os cabo-verdianos usam grandes máquinas de dessalinização, para dessalinizar, né, a água do mar. E mesmo assim, devido ao custo, a água potável produzida é pouca para desperdiçar na irrigação da terra. E imagino que mesmo com essa tecnologia durante o milênio, grandes secas vão produzir grande fome por não terem como irrigar as suas lavouras, né? Ok, vamos fazer 2 aplicações desse primeiro trecho de Zacarias 14, versículos 16 a 19. O primeiro princípio que eu quero que você aplique à sua vida seria: façamos questão de adorar a Deus corporativamente, como igreja, né? Se esses gentios convertidos puderem fazer uma peregrinação anual até Jerusalém, do mundo inteiro, do planeta Terra, né? Para adorar o Rei dos Reis e para celebrar, nesse caso, a festa dos tabernáculos, participar num culto semanal na sua própria cidade ou até no seu próprio bairro, é pedir muito. Vamos priorizar as oportunidades que a Igreja Cristã da Aliança de São Lourenço te dá para se congregar, para louvar e aprender mais sobre Deus para poder adorá-lo mais ainda, né? A gente está ensinando, temos esse ministério de ensino na nossa igreja justamente para ajudar você a poder adorar Deus mais ainda. E afinal, Ele merece isso, né? Pensa nisso. O segundo princípio. Então, primeiro princípio, façamos questão de adorar Deus corporativamente. Segundo princípio, a disciplina do Senhor tem o propósito de corrigir em vez de castigar. Vou repetir. A disciplina do Senhor tem o propósito de corrigir em vez de castigar. As nações desobedientes, nesses versículos que a gente leu, 17 a 19 especificamente, serão disciplinadas por Deus através de uma seca. Mas é instrutivo perceber que, nesse caso, o Rei Jesus não vai lá para guerrear contra essas nações, para matar, destruir. Pelo contrário, ele vai para discipliná-las. Esta seca é para disciplina.
Da mesma forma, Deus nos disciplina como filhos seus. Essa disciplina poderá ser muito severo, pode envolver a destruição da nossa carne, segundo 1 Coríntios 5:5, pode envolver a morte física, né? De 1 Coríntios 11:30, mas não significa a morte eterna, a perda da salvação. Aliás, somos seguros nas mãos de Deus. Então, pensa nisso, não perca a esperança no meio da disciplina, aprenda da disciplina para não repetir aquele erro. Amém? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Agora, apesar da possibilidade de desobediência e, claro, da disciplina das nações, nesses versículos 17 a 19, Deus, através do profeta Zacarias, termina este livro profético de uma maneira positiva, tratando, nesse segundo ponto, a santidade durante o reino do Messias, versículos 20 e 21. Versículo 20, vamos ler. Naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos, Santo ao Senhor, e as panelas do templo do Senhor serão como as bacias diante do altar. E eu vou só adiantar a primeira parte do próximo versículo, 21. Sim, todas as panelas em Jerusalém e em Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos os que ofereçam sacrifícios usarão essas panelas para cozinhar a carne do sacrifício. Então, a frase inicial de versículo 20, naquele dia, nesse contexto, não pode significar mais o dia do Senhor, que como ela significava antes, mas durante nosso estudo do livro, mas se refere à época do reino milenar do Messias. A frase será gravado nas campainhas dos cavalos, Santo ao Senhor, seria literalmente, será gravado nas campainhas dos cavalos, santidade ao Senhor. E isso dá a entender, essa frase dá a entender que durante o milênio não haverá uma distinção entre o sagrado e o secular. Então, e por quê? Porque originalmente o sumo sacerdote usava essa exata frase, né? Santidade ao Senhor, numa placa na sua mitra, ou turbante. Êxodo 28, versículos 36 a 37 falam: faça também uma lâmina de ouro puro e grave nela, à maneira de gravuras de sinetes, as seguintes palavras: santidade ao Senhor. Amarra essa lâmina com um cordão de pano azul, de maneira que esteja na mitra, o turbante, bem na frente da mitra estará. E como os sacerdotes realmente são separados para o serviço do Senhor, aqui santidade ao Senhor nos cavalos, nas campainhas dos cavalos, significa que até os cavalos são separados para o serviço ao Senhor. E se os cavalos serão separados para esse serviço, imaginem a gente, né? E aqui, né, a vida pública, então, representada pelas campainhas dos cavalos, a vida religiosa, representada pelas frases panelas do templo e bacias diante do altar, e a vida particular, panelas em Jerusalém e em Judá, né, nas casas, né, versículo 21, significa que tudo será santo, separado para o serviço do Senhor, ou ao Senhor, né? Então, por isso não haverá mais a ideia
não haverá necessidade de usar mais panelas e bacias especiais para os sacrifícios, né? Como a gente leu no versículo 21, todos os que oferecerem sacrifícios usarão essas panelas para cozinhar a carne do sacrifício. Então, naquele dia, continuando, não haverá mais comerciantes no templo do Senhor dos Exércitos. Então, haverá sacrifícios durante o milênio? Sim, a festa dos tabernáculos envolve bastante sacrifício de animais, né? Mas se Jesus morreu uma vez por todas, segundo Hebreus 7:27, 9:28, por que haverá sacrifícios de animais durante o milênio, né? Jesus não morreu, acabou. Well, como deixado claro durante nosso estudo deste livro, eu realmente creio que uma boa parte de Zacarias é escatológica, né? Fala sobre as coisas futuras, as coisas no fim, né? Falando das coisas que vão acontecer nos últimos dias, imediatamente antes do anticristo e a segunda vinda de Cristo e o estabelecimento do seu reino milenar, né? E por isso eu tenho que aceitar a existência de algo difícil de explicar, eu confesso, né? Mas o texto não nos deixa dúvidas, né? Haverá sim sacrifícios durante o milênio. John MacArthur, que é pré-milenista como eu, explica isso da seguinte maneira: os sacrifícios existirão, como o texto fala, mas não serão mais eficazes do que eram no tempo do Antigo Testamento. Nenhum sacrifício, nem antes nem depois de Cristo, salva. Eles apenas apontam para Cristo como sendo o único e verdadeiro Cordeiro que tira o pecado. A ceia do Senhor é um memorial, né? Jesus falou, Paulo cita Jesus falando em 1 Coríntios 11, versículos 24 e 25, faça isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Então, como memorial, ele, ou a ceia, olha de volta para o Calvário, né? Olha para trás, mas de modo algum diminui a cruz. Né? Acho que é óbvio, pelo contrário, exalta a cruz, exalta o sacrifício. Agora, Israel rejeitou o seu Messias, mas quando eles o tiverem percebido e estiverem no seu reino, também terão um memorial de sacrifícios, nesse caso, que como a ceia fazia para a igreja, aliás, desculpa, deixa eu rebobinar, que como a ceia fazia para a igreja, esses sacrifícios apontarão para Cristo também. Eles terão perdido o memorial da ceia do Senhor, né? Porque Jesus voltou, né? Em 1 Coríntios 11, 26, né? Jesus fala para fazer isso até ele volta, né? Até ele voltar, né? Então, com a segunda vinda, a ceia do Senhor para, né? Mas terão, uma carta continuando, mas terão seu próprio memorial de sacrifícios por 1000 anos. Então, por algum motivo, Deus vai restaurar esta prática dos sacrifícios para os judeus durante os 1000 anos. E a melhor explicação que eu achei é essa, né? De novo, é o que o texto diz. A gente tem que lidar com isso. Mas devido a textos assim, há a tendência de alguns estudiosos da fé reformada ou entender simbolicamente
esses aspectos escatológicos dos livros proféticos, né? Aliás, eles entendem que são símbolos, não interpretam ao pé da letra, né, como eu. Ou aplica essas profecias ou esses aspectos escatológicos a Israel antes de Cristo, né, que foram cumpridas antes da primeira vinda, né? Eu não vejo como não entender o teor escatológico de textos assim, e eu realmente entendo e que dessa forma eu tenho que buscar uma interpretação coerente com o que é chamado em termos teológicos a analogia das escrituras, ou o que a Bíblia ensina como um todo, né? Então, a última frase, não... Então, bom, antes de pegar a última frase, então eu aceito a explicação de John MacArthur, que é compartilhada por vários estudiosos pré-milenistas, que os sacrifícios serão um memorial mais dos judeus, né, mas para que eles possam olhar para trás para o sacrifício de Cristo e serem lembradas de que rejeitaram esse sacrifício numa época, mas agora abraçaram, né? O abraçaram. Agora, a última frase, no versículo 21, não haverá mais comerciantes no templo, seria literalmente no hebraico, não haverá mais cananeus. No hebraico a palavra é canoni. E esses cananeus eram pessoas que habitavam na Terra Santa, moravam lá antes de Israel entrar, né? E tinham uma reputação de serem mercadores ou comerciantes, né? Mas por serem gentios, esse termo cananeu se tornou sinônimo de pessoas corrompidas e cerimonialmente impuras, né? Portanto, não poderiam de jeito algum estar no templo, né? Porém, se todos no milênio serão crentes, isso não faz sentido, né? Tal proibição. Mas e os filhos desses crentes? E os netos e os bisnetos deles, né? Ao longo de 1000 anos, todo mundo vai ser crente? Não. E a gente vai ver, a gente sabe que no Apocalipse haverá uma rebelião, né? Satanás será solto da prisão dele ao longo dos 1000 anos e vai levar descrentes no milênio a se rebelarem. Então, concluindo esse grande livro profético conclui mostrando que Deus, na sua soberania, terminou seu programa pretendido. 1. Israel tem sido transformado num povo digno do seu chamado. 2. Os poderes do mundo gentil têm sido julgados. E 3. O Messias, anteriormente rejeitado, agora reina supremo no mundo abençoado pela sua presença. Amém? O pastor Carl Lentz, o mês passado, foi demitido pelo cofundador da igreja Hillsong da Austrália, né? O motivo desta demissão foi falha moral, porque ele fingiu ser agente esportivo quando conheceu uma outra mulher e teve um caso amoroso com ela, mentiu para ela
que não era casado, nunca falava seu nome completo para ela, porque ele não queria que ela descobrisse que ele era pastor, e pastor famoso. Agora, parece que essa amante não era a primeira. Né? Ele teve vários casos e finalmente foi demitido. Mas esse pastor tinha uma igreja que bombava na cidade de Nova York, com até algumas celebridades na membresia, inclusive Justin Bieber, atletas profissionais, etc. Né? E eu pergunto, como uma pessoa supostamente espiritual que dirige uma mega igreja, que é casado 17 anos e tem 3 filhos, possa viver uma vida dupla, hipócrita, assim, por anos? O cara estava brincando com fogo. Que santidade é essa? Então vamos para a aplicação deste trecho, né? Versículos 20 e 21. Somente tenho um princípio, uma aplicação que eu quero que você leve para casa e é baseado, a aplicação que gerou realmente esse tema. Hebreus 12, 14 fala, na minha tradução, busquem a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Ou sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, viver em santidade, irmão, neste mundo pecaminoso não é fácil. Eu sou o primeiro a admitir isso, né? Felizmente, todo crente em Jesus Cristo é, posicionalmente falando, santo, já. E como sabemos, ser santo significa ser separado. Separado de alguma coisa e para alguma coisa. Separado do mundo, do pecado, do impuro, para Deus. Para a pureza, né, em Deus. Você é separado? Você é separado de alguma coisa? Dessas coisas? E você está separado para alguma coisa, para Deus, para a perfeição, para a santidade. Seu maior prazer é servir ao Senhor? Se não, tem que repensar isso, porque você passará uma eternidade o servindo, que vai começar no milênio. Então pensa nisso. Não tem aquele fervor para servir a Deus aqui na terra, para andar na retidão, para falar dele para os outros, para discipular, para ensinar. Não tem esse desejo? E na eternidade? E fazer isso para toda a eternidade, servir a Deus? Você vai conseguir? Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Amém? Eu quero terminar só com alguns avisos. Como eu falei no início, haverá próximo culto vai ser presencial, porque já teremos passado os 14 dias de quarentena, digamos, né? Mas essa semana, agora, vai continuar a oração virtual. Vamos fazer isso na terça-feira. E o discipulado virtual, tanto com os homens quanto com as mulheres, né? E dízimos e ofertas, obviamente não podem fazer isso, mas semana que vem vão poder deixar seus dízimos e suas ofertas lá na igreja, né? Hoje normalmente seria a ceia, né? O primeiro domingo do mês, mas obviamente não estamos podendo fazer isso, então eu vou adiar a ceia até dia 20, daqui 2 semanas, tá bom? Para poder conduzir a ceia com todos no dia 20, tá? Vamos orar para
para encerrar. Pai, muito obrigado por tua palavra. Obrigado por este livro. Obrigado que nós conseguimos terminar mais um livro, estudar mais um livro da tua palavra, do início ao fim, capítulo por capítulo, parágrafo por parágrafo, versículo por versículo. E Pai, eu peço que o Senhor aplique esse estudo às nossas vidas na melhor forma que cada um precisa. Abençoe cada um ao longo dessa semana e nós pedimos que o Senhor cure totalmente aqueles que estão com Covid neste momento da nossa igreja. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele. Que ele opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Sem santidade, irmãos, ninguém verá o Senhor. Fiquem com Deus e até terça-feira, se Deus quiser. Amém.